1h e 57 minutos, estamos de volta. Vamos aqui direto para a pergunta do Wellington Daniel. Boa tarde, meu amigo Itaam. Boa tarde, Wellington. Pergunte para a deputada se ela pretende tirar todo o mandato dela de deputada estadual. Quando ele fala que pretende tirar, se você pretende cumprir todo o seu mandato de deputado estadual. Ou, na eleição de 2024, pretende concorrer à Prefeitura de Rio Branco e continuar assim com os 2 anos. 2 anos. Muita gente me pergunta isso, muita gente me pergunta. E o que eu queria deixar claro para as pessoas, eu até falei para minha equipe, eu digo, acho engraçado quando algumas pessoas tentam prever os movimentos. Eu não sou uma pessoa, eu não nasci para fazer carreira política, eu não estou aqui para fazer carreira política. Mas espera aí, Michele, porque ele está lembrando aqui, inclusive, ó, você não concluiu o mandato de vereadora, já foi para deputada estadual. Exatamente. Então, eu de fato nem sabia o que era, digamos assim, ser vereadora e estar vereadora. Eu vim para a estadual quando eu percebi a necessidade de estar em um cargo maior. A necessidade de estar para fazer mais. Eu sou uma pessoa muito ansiosa por fazer, eu gosto de trabalhar. De fato, eu gosto muito de trabalhar. E a vereança, ela, em determinado momento, ela ficou muito apertada para aquilo que eu me propunha, para as coisas que eu tinha para propor. E por isso o nosso grupo pensou em a gente vir para deputado estadual. A priori, eu tenho na minha cabeça o mandato de deputado estadual. Se lá na frente, obviamente, disserem assim, Michele, você vai poder ir para a prefeitura, você vai poder concorrer para a prefeitura de Rio Branco. Eu, que quero que a minha cidade melhore, que quero cobrir os buracos, que quero melhorar o saneamento, que quero isso, que quero aquilo, vou deixar de dizer que eu não quero ter a caneta na mão? Obviamente, se eu tiver a possibilidade, farei aquilo que tanto combati lá atrás. Uma das coisas que eu me proponho, que ainda não resolvi, que quero resolver, não sei como, é o sistema de transporte público, que ele precisa ser resolvido. Como? Vou esperar que Deus me dê aí as oportunidades. Mas eu sou essa pessoa que eu quero resolver os problemas. E aí eu espero o futuro acontecer. Olha, eu acho que você... O Wellington, não sei se ela te respondeu, mas eu acho que entre uma linha e outra tem coisa dita aí. Se eu te disser, para além do Wellington, que não é o cargo de prefeito que você quer. Como assim? Qual é o cargo que você acha que eu quero? Fala-se no governo do estado, por exemplo. O governo do estado eu nunca parei para pensar. O da prefeitura veio quando eu estive no parlamento e vi as grandes possibilidades de resolver os problemas, as grandes oportunidades e o prefeito deixando passar essas oportunidades, deixando passar. Muitas vezes me dava vontade de dizer assim, peraí, deixa eu te mostrar aqui como é que dava para a gente tentar resolver. Então, esse anseio de dizer assim, não, eu sentaria numa cadeira de prefeito para tentar resolver os problemas que lá atrás eu combati, eu já tive, eu tenho, porque de fato alguns problemas eu não consegui resolver. Mas o de governador, esse anseio ainda não veio no meu coração não, vou ser bem sincera para ti. Só o de prefeito. Só o de prefeito. Tem uma situação que eu procuro ter cuidado quando trato dela para não criminalizar a atividade política, porque o Gazeta Entrevista jamais fará isso, não é? Não temos na atividade política nenhum tipo de preconceito e temos cuidado quando tratamos disso. Mas é preciso reconhecer que a população é muito desconfiada, não é? Porque muitas vezes a política também não se dá o respeito. Tem algumas situações na nossa Assembleia Legislativa que eu queria saber qual vai ser a sua postura sobre isso. Por exemplo, alguns benefícios, deputados ganhando um adicional só por pertencer a uma comissão, por integrar uma comissão, já ganha um outro tanto, sei lá, 10 mil, 15 mil, auxílio saúde, auxílio para isso, para aquilo, se já tem um salário tão robusto. Como é que você vai se posicionar em relação a isso? Você vai expor esses números? Você vai na condição de líder, olha só como uma condição de líder é uma condição complicada. Porque isso vai te colocar num ambiente de confronto com os seus colegas, de certa forma. E aí? Então, tem um pensamento sobre o status quo político, né? Que é o que envolve isso que você está falando. Em dezembro, eu fui no Renova BR fazer uma capacitação no INSPER, lá em São Paulo, e nós estávamos conversando sobre a questão do Bolsa Família, que ainda estava naquela aprovação, que ia passar do teto de gastos e etc. E eu fiz uma brincadeira com todos os colegas. Eu digo, olha, se a gente tirar 50% das benesses de
todo o sistema político, eu tenho certeza que não precisa extrapolar o teto de gastos para dar o Bolsa Família. Então, a gente sabe que isso acontece. Eu também concordo que há benefícios demais para o que a população sofre. Concordo com isso. O que acontece é que o que vem, por exemplo, para as comissões, eu pegando ou não, o dinheiro sempre vai estar para as comissões. Então, essa mudança ela tem que ser feita no sistema como um todo. É como, o que eu faço? Eu, por exemplo, eu faço as minhas próprias, que eu não costumo divulgar, eu acho que você nem sabe, eu faço as minhas próprias retiradas do meu salário para ajudar as pessoas. Não divulgo porque eu não quero transformar isso em questões políticas, mas eu faço. Então, depende muito do teu caráter, você querer ou não usar das benesses que estão te dando para beneficiar outras pessoas também, para beneficiar o povo. Então, eu gostaria, aí eu falo de novo, se Deus um dia me permitisse ser presidente da República, você pode ter plena convicção que eu pegaria todo o sistema político e reduziria, porque eu acredito que todas as benesses, elas são demais quando a nossa população passa fome. Mas não é a Michelle expondo ou deixando de expor os colegas que vai mudar o sistema. Então, eu não faço isso com os meus colegas, porque é uma atitude pessoal deles querer pegar e querer gastar ou não, mas acredito que deve ser mudado sim. Então, não sou de estar expondo essas coisas, muito menos do que, como eu acabei expondo agora, que tiro aí grande parte do meu salário para ajudar as pessoas. Professor Emerson Carneiro, ele lhe pergunta o seguinte: se possível, pergunte para a deputada se o governo vai ajeitar a vida dos professores aposentados, se isso já foi motivo de agenda sua com o secretário Aberson. Digo isso porque não somos contemplados em nenhuma dessas brechas recentes. Para maior informação, o piso salarial para professores de ensino médio, diz ele, é o que está ganhando um professor em fim de carreira. Os aposentados da educação, eu tive a oportunidade de conhecer e lutar por eles ainda como vereador, então conheço a dor deles, né? Conheço realmente e pode ter certeza que essa é uma pauta que eu trago comigo. Conheci, tenho aposentados que são meus amigos, que me falaram tudo o que passam. É muito triste você pensar num professor então, que dedicou a vida a ensinar, que para que eu esteja aqui, você esteja aqui, a gente precisou dos nossos professores. E que eles, hoje, já aposentados, não tenham, muitas vezes, tenham que escolher entre comprar comida e entre comprar remédio. Isso é muito triste. Então, é uma dor que eu trouxe para mim e quando sentar com o secretário, não sentei ainda, mas certamente trarei essa pauta para cima da mesa. Boa tarde, Itaã. Aqui é o Fábio, do bairro Santo Inês. Pergunta para a deputada, onde está o maior gargalo para que aconteça esse tão sonhado atendimento que está se referindo à questão da saúde? Pois todo político entrevistado tanto fala e a política só vai de mal a pior. Michelle, eu vou lembrar você, eu sempre falo disso aqui, tanto aqui quanto na rádio. O governador Gladson Cameli, ele tem uma competência, ele tem uma capacidade de se descolar da própria gestão. Ele faz isso quando senta na calçada e telefona para o assessor, dando carão no assessor diante de uma cobrança que é feita. Ele faz isso em tantas oportunidades, como se o governo não fosse dele. E a sensação que as pessoas têm é dessa aqui. Eu não contesto, ninguém contesta aqui o fato de o camarada ter tido quase 57% dos votos. O problema é que o governo apresentou muito pouco, como você mesma já disse. Como é que isso vai estar ali? Olha, eu quando estive lá na Secretaria de Saúde, estive conversando e falei para eles, entre o que está escrito e o que é dito e o que é executado há um abismo. E o grande gestor, ele está em fazer esse abismo desaparecer. Em que o que a gente promete, né, como político, o que a gente diz como político, ou o que a gente escreve como gestor, ou até como parlamentar dentro de uma lei, que ele seja executado na ponta. E essa execução, ela demanda trabalho. Nada, Itaã, nada nessa vida que é bom, que é certo e que é valoroso, como cuidado com as pessoas, como zerar essa fila de cirurgias, existe e vem sem trabalho. Então, acredito muito e já aviso aqui também o secretário Pedro, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, ele sabe. Gosto dele porque ele é trabalhador. Já conversou com ele? Sim, sim, tão trabalhador quanto eu. Ele nasceu dentro do SUS e no SUS a gente não para de trabalhar. Então, assim, que trabalhe de manhã, de tarde, de noite, incansavelmente,
sem tempo e sem madrugada, pensando só em cuidar da população. Eu acho que essa é a grande fórmula, que às vezes os executores eles esquecem que eles estão ali para servir. Tem alguns problemas que estão ao teu lado, ali na cadeira ao lado. Tem colegas teus, donos de empresas terceirizadas, que não estão pagando os funcionários. E o governo já repassou o dinheiro para essas empresas. Você tem consciência desse problema? Aí Chegou a conversar já? Né? A gente tem, quando eu escuto falar dos terceirizados, eu tomo assim eu paro e penso. Existem duas possibilidades, como também existiu na prefeitura. A gente teve problema com terceirizados que não receberam. O governo repassou o dinheiro, fez a parte dele. E o dono da empresa repassou o dinheiro para o trabalhador, aí é onde está a incógnita. Então, eu ainda não conversei, a gente estava em tempos de festa, de solenidade, mas vou conversar com meus amigos lá para entender se esse dinheiro foi repassado de fato ou não e o que está pegando aí, porque que os trabalhadores estão há 3 meses sem receber. Com aquela referência de não criminalizar a atividade política, a questão dos cargos é uma questão que sempre a comunidade tem muito estranhamento. Uhum. Então, falar que deputado tal tem tantos cargos no governo, isso para muita gente é algo que soa estranho. Você tem cargos no governo? Se você pode afirmar quantos cargos são? Não. Me foi perguntado indicações, se eu teria pessoas para indicar, mas ainda não fizemos e acredito que a maior parte dos deputados também não. Então, o que a gente escuta dentro da Assembleia, o que eu escutei até agora, é que nenhum dos deputados ainda resolveram ou indicaram de fato alguém ou não. Até aí, onde a gente sabe, é onde eu sei que está acontecendo. Na condição de líder do governo, você entende ou avalia que as empresas do seu pai, a relação que o seu pai tem com o governo na prestação de serviço, você acha que isso há um impedimento de ordem ética? De que a sua condição de líder vai acabar impactando as empresas do seu pai, os negócios, ou vai melhorar? Não, eu vou dizer para você e vou dizer para a população, porque essa é uma incógnita que a população tem. Quando estive vereadora, meu pai tinha de fato a empresa dele negócios com o Estado, que era com a parte dos produtos químicos da água, e quando passou para a prefeitura, automaticamente as licitações foram com a prefeitura. Mas em nenhum momento eu deixei de conversar com o prefeito Bocalon, com a gestão dele, ou até se ele tinha ganho ou não. Então, assim, na minha casa, pelo menos, os negócios deles são deles e não interfere no que a gente faz ou deixa de fazer. Mas fico feliz, Itaã, de saber que agora, nesse exato momento, ele não tem nada com o Estado. Isso te alivia um pouco? Me alivia, porque as pessoas costumam misturar as coisas e fica difícil depois a gente explicar que não. As pessoas e alguns governos também, né, Michele? Exatamente. E de te dizer que ele me acompanhou na reunião com o governador e já deixou bem claro também para o governador que não deseja ter nenhum negócio com o Estado. O único desejo dele é que, através da política, a gente cuide das pessoas. Olha, eu queria saber de você em relação à questão do interior, né? A dona Eixila Cardoso, lá de Plácido de Castro. Ela está perguntando, olha, o que é Michele, qual o projeto para a população de Plácido de Castro? E aí eu extrapolo a questão, ela está falando sobre o hospital de Plácido de Castro. Mas a questão da saúde, ela é assim, inerente, impressionante. Como é que está na tua cabeça, quando você assumiu a condição de deputada, como é que você pensa as regionais, como é que está isso na tua cabeça? Então, Plácido me deu 19% dos votos válidos de Plácido. Então, Plácido, querendo ou não, ela tem que ser uma prioridade dentro do meu mandato, assim como o Rio Branco e assim como os demais. Mas a população de lá, de fato, confia muito. E o que eu combinei com o prefeito de Plácido de Castro é que, assim que assumisse como deputada, eu iria até eles, me reuniria com eles e com os vereadores que representam a população e traria de lá um plano de ação. Então, esse plano de ação, ele não vai ser feito só por mim, ele vai ser feito dentro de Plácido de Castro, para que eu possa vir para Rio Branco, para a Assembleia, e possa galgar que esse plano de ação ele seja executado. Você acha que você vai conseguir fazer isso em todas as regionais? Esse é o meu pensamento.
Esse é o meu pensamento. Construir dentro das regionais. Porque de fora, Itaã, a gente vê o macro, o problema grande. Mas a gente não vê, de fato, o problema pequeno que há ali, às vezes, muitas vezes de execução, muitas vezes porque não tem acesso a um secretário, muitas vezes porque é brigado, a família de fulano é brigado com a de cicrano. Então, muitas vezes o problema não é tão grande quanto parece. É mais ter o trabalho de se deslocar, conversar, voltar, conversar até que a coisa se resolva e a população possa ser beneficiada. O desafio nesse caso específico é você conseguir separar o que é a agenda da deputada Michele Mello do que vai ser a agenda de governo, né? Porque isso deveria ser, né, um método de trabalho muito próprio dos governos, né? Exatamente. De chegar lá e conversar e discutir qual que é a agenda daqui, né? Exatamente. E aí eu já até expliquei para minha equipe que nós vamos ter 2 pessoas. Nós vamos ter a Michele, líder do governo, e vamos ter o meu mandato. Eu preciso tocar o meu mandato como deputada, porque eu fui até as pessoas, olhei nos olhos delas e disse que eu iria fazer. E preciso ajudar o governo a fazer as coisas que têm que ser feitas. Então aí eu até brinquei ontem, eu queria ser umas 3. Dava bom. Você está tendo linha direta com o governador Gladson Cameli ou tem um Donadoni no meio do caminho? Não tem ninguém no meio do caminho. A gente está conversando, a gente está dialogando. E o que ele me pediu foi para liderar com todo o aval dele e assim eu estou fazendo. Michele, nosso tempo acabou. Queria agradecer a tua vinda aqui. Boa Obrigada. Sorte nesse desafio novo aí. Espero que tudo dê certo. Vai dar certo, se Deus quiser. Precisamos. Nós vamos para o intervalo e já voltamos.